Oi, oi, meninos, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos na reta final, né? Estamos aí por volta de umas 2 a 3 semanas do término, não é isso? Desse primeiro módulo. Olha só, pessoal, show de bola, né? Dá parabéns para vocês, né, pelo esforço que vocês tiveram até aqui, né? Estão tendo ainda, na verdade, né? Por estarem presentes sempre nas aulas, né? Porque a vida é feita de desafios, né? E esse desafio que a gente está passando agora, a gente tem que sair mais forte dele e sempre tirar algum proveito do mesmo, né? Então, assim, parabenizar todos vocês porque a reta final já está próxima e vocês estão aí firmes e fortes, ou às vezes, né? Em alguns dias não tão firmes e nem tão fortes, mas estão aí, né? Sempre querendo em busca do conhecimento, do maior aprendizado, né? E se esforçando para fazer sempre o melhor, né? Então, bom, então, para a gente tocar essa reta final, o nosso. Deixa eu pensar aqui. O nosso antepenúltimo aqui, quase, né? Conteúdo é sobre a história da criação da CCIH, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a conduta do profissional acidentado, que vocês também precisam saber, tá? E gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E aí a gente encerra a biossegurança, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a CCIH, tá? Muitos já ouviram esse termo, né? CCIH. CCIH significa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Isso significa CCIH. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da criação dela e sobre as legislações que a compõem, tá? Essa CCIH, primeiro de tudo, a gente tem que saber que é como se fosse um controle de qualidade do hospital, né? Porque vamos imaginar assim, ó, vou até colocar aqui para vocês, semelhante a um controle de qualidade. Por exemplo, a gente tem que ter qualidade em todos os serviços que fizermos, certo? E dentro de um hospital, é necessário que seja controlado o máximo a taxa de infecção hospitalar, que é o que a gente chama de IH. É fato que, por exemplo, um paciente que fica internado por vários dias, muito provavelmente que ele vai adquirir uma infecção ali dentro daquele âmbito hospitalar, seja de uma unidade de terapia intensiva, um centro de tratamento intensivo, né? No entanto, essa comissão que é formada por médicos, por enfermeiros, por técnicos, por biomédicos, né, por psicólogos e assim vai, uma comissão de vários profissionais da saúde, precisa estar sempre atento para impedir que essa infecção hospitalar aconteça, ou se não for possível impedir, pelo menos minimizar, né? Impedir ou minimizar a ocorrência das infecções hospitalares, tá? Nós falamos na semana passada que é considerada infecção hospitalar, né, quando o paciente estiver internado ou até 72 horas após a alta, não foi? Falamos isso, né? Então, é necessário, pessoal, que o hospital ele tenha essa comissão de infecção hospitalar para tentar minimizar o máximo possível de índices de infecção hospitalar que os pacientes adquirem ali. Vou trazer um exemplo daquele artista chamado Seu Valdemar, que teve a Covid, e aí no momento que ele curou da Covid, relataram assim que ele encontrava-se ainda na UTI. Por quê? Porque tinha adquirido uma infecção por bactéria, né, que provavelmente foi adquirida ali a nível hospitalar, né? Então, assim, complicado, porque aí entra todo o critério de biossegurança, como a gente vem falando, higienização das mãos, né? Será que todo profissional faz higienização das mãos? Será que todo profissional faz o uso de todos os EPIs necessários, né? Tudo isso daqui, aquele propé, sabe? Que é calçado né, no sapato, né? Muitas vezes, para entrar nesse ambiente. Então, outro ponto também, impedir que os visitantes, né, levem flores, por exemplo, né? Ou quaisquer outros objetos que possam levar infecção para aquele local, né?
Então, assim, a gente tem que estar ciente, né, de que essa infecção, essa comissão de infecção hospitalar, ela precisa estar sempre atenta, sempre em alerta, para impedir que isso aqui aconteça, ou minimizar, como eu disse, tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje, tudo bem? Então, historicamente, o controle das infecções bacterianas sistêmicas teve início em 1935. Então, a gente não está falando de lá tão antigo, não, né? Com o emprego da sulfanilamida e a seguir com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Penicilina, como a gente sabe, é um antibiótico ainda hoje muito difundido, né, para tratar essas infecções bacterianas. Novas investigações levaram muito ao aumento e à eficácia da quimioterapia bacteriana, porém um grande número de micro-organismos adquiriram resistência, vou sublinhar isso aqui, a muitos agentes antimicrobianos por um ou mais dos seguintes mecanismos. Ou seja, as bactérias podem ter desenvolvido mutação, transdução, transformação e conjugação, né? Ou seja, elas se reproduzem, né? E mutam, ou seja, tem toda a sua conformação ali mudada, modificada. Então, hoje, pessoal, a gente sabe que o fato de hoje, quando você tem uma infecção de garganta, uma simples tonsilite, uma infecção de garganta, e você tenta ir à farmácia comprar um antibiótico para você mesmo se automedicar e não consegue, né? Porque hoje tem que ter, todo antibiótico tem que ser vendido com receita, isso é em decorrência disso aqui, ó, da resistência que os micro-organismos estão sofrendo, né? Já vem de muito tempo e hoje tá pior. Então, hoje a gente sabe que a amoxicilina mesmo, sabe? Esse antibiótico tão difundido, a amoxicilina hoje, só ela não é nada praticamente. Então, começou-se a associar a amoxicilina mais clavulanato, não foi? 800 miligramas desse, 200 desse. Por quê? Para fazer efeito, porque os micro-organismos já estão resistentes a isso aqui. Então, é isso que a gente fala quando trata de infecção hospitalar. Até isso, essa comissão precisa estar atenta. Por quê? Porque se não conter esses graus de infecções hospitalares, quanto mais infecção hospitalar tem, mais o paciente vai ter que entrar com o médico vai ter que entrar com antibiótico naquele paciente para combater o micro-organismo. E quanto mais isso acontece, mais resistência isso gera. Então, percebem que é uma cadeia? É um ciclo, pessoal? Então, é por isso que a CCIH tem que estar sempre atenta, tá? E é por isso que também esses graus de resistência precisam ser minimizados, tá bom? Então, para quê, né? Qual a legislação que trata da obrigatoriedade da criação da CCIH? Quero que vocês gravem essa portaria. Isso aqui já foi pergunta de um concurso. Lembro de um concurso da EBSER, de uma prova de Brasília, tá? Cai para prova para técnico de enfermagem, para enfermeiro e várias áreas. Então, qual que é, e eu vou cobrar isso de vocês, hein? Fica a dica. Qual que é a legislação que determina a obrigatoriedade da criação do CCIH? Foi uma portaria que foi decretada pelo governo, né? Uma portaria 2616, ou se quiserem falar 2616, como quiserem. Portaria 2616, instituída em 12 de maio de 98. Então, a gente vê que é uma portaria recente. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares, que é o chamado PCIH, anotem esse nome aí no caderno de vocês. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. É um conjunto de ações, né? Então, é um programa que é constituído por várias ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente para reduzir o máximo possível de incidência e gravidade das infecções hospitalares, certo? Então, vamos confundir não, ó. E precisa existir esse programa aqui, que é o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, tem que ser regido por alguém, não é isso? Quem é que vai gerenciar esse programa? A CCIH, uma comissão, que é composta por médicos, biomédicos, enfermeiros, certo? Então, esse programa, ele busca tratar de várias ações, como quais, professora? Como, por exemplo, a higienização das mãos, de ficar no pé do profissional, falar, ó, fulano, você já higienizou as mãos antes de entrar na UTI? Ciclano, você higienizou as mãos ao sair desse ambiente, tá? Fulano, não pode andar de jaleco aqui na lanchonete, tá bom? Então, essas são as ações que são desenvolvidas por esse programa, que são gerenciadas pela comissão,
para minimizar esses índices de infecção hospitalar. Estão me entendendo? Bom, aqui algumas estatísticas que eu trouxe para vocês, né? As infecções hospitalares, segundo estimativas consideradas otimistas, né? Otimistas, matam mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. Isso segundo o jornal Estado de São Paulo, Estadão, né? Olha só, isso é otimista para eles, né? Então, matam mais de 50 mil pessoas por ano. Só é muita gente que vem a óbito por um quadro de infecção hospitalar. É uma situação que poderia ser minimizada e muito se cada profissional tivesse, eu acho que a palavra seria consciência, sabe? Bom senso, de pensar que você às vezes está levando micro-organismo, por exemplo, de outro local ali para dentro da UTI, que é um ambiente que o paciente está muito debilitado. Então, eu acho que tem que ter muita consciência, muito bom senso em cada um dos profissionais. E é isso que eu peço a vocês, né? Vocês vão sair como profissionais daqui a um ano, né? Porque esse semestre praticamente já está encerrado, então já é meio semestre andado para vocês. Daqui a um ano, vocês não serão mais alunos, vocês serão profissionais, né? Então, assim, vocês têm que ter a consciência de que ao entrar numa UTI, vocês higienizem as mãos da maneira correta, vocês façam uso, né, se tiver ali do Propé para entrar, tá? Então, assim, tem que ter, troque luvas, tá bom? Então, peço a vocês essa consciência, que a biossegurança para vocês não fique apenas no papel, porque se isso acontecer, a gente vai ter esse valor aqui, ó, de 50 mil pessoas duplicado, por exemplo, né? Porque, eu não faço isso, mas será que é só eu que não faço? Eu tenho que dar sempre o exemplo, tá? Então, assim, eu acho que é que nem quando começou o uso das máscaras, né? Hoje, quando a gente sai e vê alguém sem máscara, é estranho, né? Então, assim, a gente tem que tornar isso daqui uma prática, tá? Então, pela gravidade do problema, é necessário instituir no hospital medidas de controle e tratamento de infecção hospitalar, com a finalidade primordial de zelar pelo bem-estar do paciente, conseguindo a diminuição da permanência do mesmo na instituição e, consequentemente, a diminuição do custo por paciente, tá? E a gente sabe que, olha a Covid, o que a gente está passando aí. Vocês viram isso, né? Vai chegar um momento, ou já chegou esse momento, que é necessário escolher, né? Olha só, não temos UTI para todo mundo, né? UTI para todo mundo custa, e custa caro, né? Então, a permanência desse paciente tem que ser curta aqui na UTI, porque outras pessoas vão precisar. Só que para isso acontecer, essas medidas de controle e tratamento, elas têm que ser eficazes, para que esse paciente ele tenha esse bem-estar, tá? Então, assim, a gente está chegando ao nível de ter que escolher a UTI para quem? UTI vai ser para uma criança ou para um idoso? Olha só que situação a gente está chegando, tá? Então, assim, imagina um idoso ali que tem uma imunidade já comprometida, um idoso nessa UTI, nessa unidade de terapia intensiva, ele, muitas vezes, o tempo de permanência dele é alto ali, até ele se recuperar. E o gasto que isso traz, e o bem-estar que ele está tendo ou não está tendo, tá? Então, olha só a estatística, o que é que ela nos mostra. Então, volto a frisar aquilo que eu falei para vocês. O importante é promover isso aqui, ó, conscientização e bom senso, tá? Então, para a importância que a CCIH tem dentro de uma unidade. Conscientizar os administradores sobre a importância de ter uma CCIH, considerando graves riscos de morbidade, de mortalidade, bem como o custo do tratamento e a média de permanência nas instituições de saúde. Às vezes vocês podem estar pensando assim, ué, mas então cadê a CCIH dos hospitais, sendo que esse índice tão alto de infecção hospitalar? Muitas vezes a CCIH está ali, né? Está ali tentando administrar, tentando zelar, só que não adianta nada, pessoal, a CCIH, a comissão bater em cima e o profissional, né, não está nem aí. Ou existem, às vezes até, né, tem hospitais aí que não tem uma CCIH tão eficaz. Então, consciência, né? Eu acho que é a palavra mesmo que define isso daqui, tá? Tudo bem até aqui? Espero que tenham entendido, tá? Vamos lá continuar. Bom, então o que é infecção hospitalar? Nós falamos isso e vamos só concluir. Então, a infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida durante a internação do paciente ou após a alta, certo? Quanto tempo após a alta? 72 horas após a alta, tá bom?
Então, a paciente teve alta daquela unidade e passou-se 3 dias, né? 72 horas, o paciente evoluiu, voltou à unidade com sintomas, né? Sinais ali de que houve uma possível infecção. Então, muito provável que essa infecção tenha sido adquirida lá, na unidade que ele se encontrava. Então, esse paciente precisa entrar, né? Retornar para entrar com todos os procedimentos terapêuticos a isso. Então, isso é infecção hospitalar, tá entendido? Então, é a infecção adquirida no momento que o paciente chegou ali no momento da internação ou após a alta. Quanto tempo após a alta? 72 horas após a alta, tá? Então, bom, principais fontes de infecção hospitalar. No hospital, as principais fontes são causas ligadas ao ambiente, né? Então, assim, será que esse ambiente, ele é propício para isso, né? A gente sabe que nas UTIs, o ar-condicionado, ele tem que estar ligado ali, né? Vou usar uma expressão no 12 mesmo, tem que estar numa temperatura bem baixa, bem fria, para tentar, por quê? Para tentar evitar a proliferação de micro-organismos, né? Então, quanto mais quente for, quanto mais calor estiver ali dentro, mais bactérias vão se proliferar. E a gente sabe que bactérias se proliferam a cada 20 minutos. Então, assim, é muito rápido, tá? Então, esse ambiente tem que ter as condições devidas. É por isso que o ambiente do TI também é um ambiente tão gelado, para evitar a proliferação dos micro-organismos. Causas ligadas ao pessoal, que foi aquilo que eu falei, de não fazer uso de um simples EPI ou não higienizar as mãos, né? Um equipamento que às vezes está contaminado. A gente viu há um tempo atrás que passou no HMI, no Hospital Materno Infantil, algumas cânulas que estavam sendo usadas em pacientes, cânulas que não estavam sendo bem lavadas. Então, estavam contaminadas, estavam contaminando, por sua vez, os pacientes. Então, o equipamento ele precisa estar esterilizado. A gente até vai falar de esterilização já já. O equipamento precisa estar esterilizado de maneira suficiente. Material, né, que entra nessa mesma questão, e veículos, tá? Às vezes, alguns veículos que são utilizados para encaminhar o paciente, né? O pessoal que faz uso das macas, né? Tudo isso precisa passar por processos de esterilização, tá? Então, além do uso indiscriminado de antibióticos. É por isso também que hoje o antibiótico só é conseguido comprar com receita, né? Tudo isso é fonte de infecção hospitalar, então tudo isso tem que ser minimizado o máximo possível, tá? As medidas efetivas, então, adotadas são todas essas medidas para proporcionar maior segurança para o paciente, até para o visitante e para o servidor do hospital. Já que a gente está vendo aí que a maioria dos profissionais que estão adquirindo a Covid são profissionais da área da saúde. Então, essas medidas têm que ser efetivas para todos, até mesmo para os profissionais que estarão ali diariamente, né? Ou quase que diariamente, tá? E aqui, quais os membros da CCIH? São aqueles que eu falei para vocês lá atrás. Então, a gente tem como membro da CCIH os administradores do hospital, que tem que ter ciência, né, de tudo que está sendo feito, enfermeiros, médicos, tá? Seja um clínico e um infectologista, biomédico, que faz parte do laboratório de microbiologia, que lida com os micro-organismos, farmacêutico e secretária. Aí, assim, é claro que o técnico, né, muitas vezes ele participa, não tanto ativamente, mas ele participa. Por quê? É muitas vezes o técnico que está lidando a todo instante ali com o paciente, né? Então, esse técnico pode informar esse enfermeiro sobre algum risco que esteja acontecendo. Então, a função do técnico aqui é de extrema importância, tá? Na CCIH. Os profissionais que mais se acidentam, né? A gente tem médicos residentes em 19%, vamos pular a enfermagem. 9% pessoal da limpeza, 8% são alunos, né? Que às vezes vão estagiar ali. 6% de outros profissionais, e olha só, um índice que assusta, cerca de 41% são profissionais da enfermagem. Então, se a CCI, isso aqui, tendo CCIH, imagina se a CCIH também não tivesse ali, tá? Então, até isso a CCIH tem que estar atuando. Características dos acidentes com materiais biológicos. Isso aqui eu vou falar para vocês na próxima aula. Eu até nem vou entrar nesse ponto aqui agora. Eu vou entrar agora com vocês, que eu vou ter uma aula só para isso daqui, tá? A gente vai falar só de acidente com material biológico, com agulha, com tudo isso daí, tá bom? Então, mas como a gente tá falando de UTI, né, de CCIH e tudo, olha só, os acidentes, cerca de 19% dos acidentes com profissionais acontecem na UTI. A gente falando de micro-organismo, né, infecção hospitalar, né, e tudo mais.
e cerca de 39% dos pacientes não usam EPIs, tá? Então, isso aqui inclui a todo local, seja na UTI e tudo mais, tá? Então, eu vou terminar essa aula de CCIH aqui, e a próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre esses acidentes dentro de um hospital, tá bom? Espero que vocês tenham entendido até então, e eu vou entrar só com mais um videozinho para falar para vocês sobre a esterilização, porque não tem como a gente falar de segurança, né, de prevenção à infecção hospitalar e não falar de esterilização, tá bom? Até mais. Obrigada.